Bom dia, as companheiras, os companheiros. Primeiro, agradecer o convite para este momento. Para nós da CUT é uma satisfação muito grande estar novamente em Porto Alegre, debatendo e construindo um outro mundo possível. Nós, a Central Única dos Trabalhadores, somos pioneiros da construção do Fórum Social Mundial. Realizamos desde 2001 grandes debates sobre o futuro da humanidade, sobre as relações sociais e de trabalho, sobre a democracia e a liberdade. Estar novamente em Porto Alegre trabalha para nós, a Central Única dos Trabalhadores, na perspectiva não só de que o Fórum Social Mundial seja um espaço de diálogo, de reflexão coletiva, mas também seja um espaço que a gente possa avançar na construção de agendas comuns no Brasil e no mundo inteiro, para que a gente, de fato, construa o objetivo central do Fórum Social Mundial, que é construir um outro mundo possível. Nesse sentido, nós, a Central Única dos Trabalhadores, vamos trazer a nossa contribuição nesse tema, centrando no debate do mundo do trabalho e das nossas reflexões que a gente tem feito no interior da Central Única dos Trabalhadores. A crise internacional expôs as fragilidades do paradigma neoliberal. O mercado livre não gerou equilíbrio econômico e ajustes sociais drásticos das economias, geraram consequências políticas e sociais perversas, com o aumento da desigualdade social e da concentração da renda. Com isso, expôs para nós uma tarefa fundamental, que é enfrentar a crise, ampliando a luta de classe e organizando a transição para um outro modelo de desenvolvimento. E o desafio de buscar alternativas para a superação deste modelo e a consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável, soberano e democrático. Também nos permite, esta crise, questionar com mais intensidade os pilares da dominação capitalista. E sua superação deve resultar na construção de um modelo alternativo, democrático e, de fato, popular, com horizontes transitórios para a construção da sociedade que tanto todos nós almejamos, que é uma sociedade verdadeiramente socialista. Nesse sentido, que se localizam os projetos de Estado e Desenvolvimento, defendido por nós, a Central Única dos Trabalhadores, que são antagônicos aos atuais hegemonizados pelo capital, e de avançar para um novo modelo de padrão mais civilizatório de produção e de consumo, desenvolvimento baseado na sustentabilidade ambiental e social. Fruto de todo o debate que nós fizemos no interior da Central Única dos Trabalhadores, ao longo da história, mas particularmente o ano passado, em 2009, quando nós realizamos nosso 10º Concult, que tinha como centro do debate, de fato, a disputa de hegemonia da sociedade. E a disputa aqui no nosso país, consolidando e avançando para a transformação social e para a consolidação de um projeto verdadeiramente democrático e popular. Nesse sentido, nós aprofundamos esse debate e aprovamos, como centro da nossa resolução política da Central, que a melhor resposta à complexidade do momento é a defesa do desenvolvimento com emprego, geração de renda e a defesa dos direitos da classe trabalhadora, com a participação da sociedade no controle das diversas esferas da economia e sociais. Nesse sentido, para nós, é fundamental que no nosso país, no governo de esquerda, de um governo popular, a gente avance na democracia direta e participativa. Nós da CUT, desde 2003, quando Lula assume a presidência do Brasil, a gente tem lutado para que o Brasil institua o orçamento participativo, que a gente possa, de fato, avançar no controle social. Nesse sentido, é fundamental
que a população brasileira possa estar participando ativamente das decisões. As conferências que foram realizadas no nosso país, elas são importantes, elas são estratégicas, mas é necessário que a população tenha condições reais de participar e decidir como e onde vai ser aplicado os recursos públicos do povo brasileiro. E aí, para nós, é fundamental que a gente consiga avançar na inclusão social, na participação popular e na valorização do trabalho, que são pilares para que o Brasil se consolide em um país de todos e de todas. Para nós, o grande desafio do movimento sindical hoje é disputar e construir novas relações de trabalho, com um Estado que amplie a participação e o controle social. Enfim, um salto na democracia no nosso país. É nessa perspectiva que a CUT tem aprofundado a sua concepção de desenvolvimento, por meio de um projeto denominado Jornada pelo Desenvolvimento, que culminará numa plataforma para as eleições de 2002, onde nós vamos apresentar para a sociedade brasileira um debate acerca do papel do Estado e da democracia, da ampliação dos espaços de participação popular e controle social, das políticas públicas para o desenvolvimento sustentável, destacando a educação, a saúde e a proteção social, o desenvolvimento de mercado de trabalho robusto, formal, com trabalho decente e empregos verdes, e a articulação do campo e da cidade, com políticas agrícolas e urbanas, que proporcione viver com qualidade, além da articulação internacional por uma nova ordem mundial. Também trabalhamos com a perspectiva de construirmos e avançarmos no nosso país em políticas voltadas para os setores mais descriminalizados do nosso país, como mulheres, negros, juventude, pessoas com outra orientação sexual, e também a gente possa avançar na autonomia das mulheres. E aí o nosso país tem uma dívida muito grande com as mulheres. E avançar no debate do aborto tem que ser, sim, uma perspectiva daqueles e daquelas que querem construir, de fato, uma sociedade socialista. Também nós temos construído, ao longo da nossa luta no interior da nossa central, e particularmente queremos avançar a partir de 2010, que a gente possa consolidar no nosso país políticas que de fato sejam políticas de Estado e não somente políticas de governo. Para isso, para nós, é fundamental que a gente possa avançar em direitos para o conjunto da classe trabalhadora. E para nós, está no centro disso a luta e o avanço na redução da jornada de trabalho. Nós vamos estar realizando, como já fizemos ao longo dos últimos anos, mas particularmente em 2009, com a 7ª Marcha da Classe Trabalhadora, que colocamos nas ruas de Brasília mais de 50 mil trabalhadores e trabalhadoras lutando pela jornada de trabalho, pela redução da jornada de trabalho. Agora, no início de 2010, no início de fevereiro, estaremos novamente nas ruas de Brasília, fazendo o debate com a sociedade brasileira, para que a gente possa, de fato, gerar emprego, distribuir renda no nosso país. Nós temos que ter mecanismo que trabalhe com essa perspectiva. E a redução da jornada de trabalho tem sido um elemento importante nessa disputa. A redução da jornada de trabalho está em condições reais de gerar mais de 2,5 milhões de emprego no nosso país, além de ser um mecanismo importante da distribuição de renda, como foi a política de valorização do salário mínimo, que foi uma política importante desenvolvida a partir da luta social do nosso país, onde a CUT foi protagonista, que os dados de 2008 demonstram a queda nas desigualdades sociais no nosso país e a renda do trabalho como sendo um dos elementos centrais nessa queda. E aí, os dados também demonstram que a política de valorização do salário mínimo foi algo fundamental para a diminuição das desigualdades no nosso país. Porque mesmo aquelas categorias que não recebem salário mínimo, mas usaram
o percentual e o acordo construído com as centrais sindicais de política de elevação do salário mínimo para os seus acordos nacionais ou até mesmo locais. Isso fez com que a renda no nosso país tenha avançado fortemente. Como faltam poucos minutos, queria terminar dizendo com a ideia de que nós, a classe trabalhadora, temos que ter lado nessas disputas. Daí, a nossa intervenção geral na sociedade é fundamental para que a gente possa construir um mundo melhor. E aí a gente disputar a partir do nosso espaço de militância, construindo de fato e avançando na consciência do povo mundial, mas particularmente do nosso povo brasileiro. Reafirmar a atualidade de um projeto alternativo de sociedade calçado na centralidade do trabalho, na democracia e na soberania. Por isso, a necessidade de repensar o paradigma energético, produtivo, enfrentar as desigualdades, dinamizar a economia pela inclusão produtiva, capitalizar o potencial do desenvolvimento local, organizar instrumentos de regulação financeira, pois o Estado, o desenvolvimento e a organização social que defendemos fazem parte do projeto democrático e popular com horizontes transitórios para uma sociedade verdadeiramente socialista. E essa sociedade a gente só vai construir com a participação ativa do povo brasileiro, com a participação ativa da classe trabalhadora, e essa participação, na nossa opinião, se dá com muito diálogo, com muita reflexão, mas também com muita mobilização, com muita luta, com muito enfrentamento ao capital que oprime o conjunto das nações e particularmente aqueles setores mais discriminados. Encerro dizendo que construir uma sociedade socialista é construir políticas que, de fato, acabe com o machismo em toda a nossa sociedade. Uma sociedade socialista será verdadeiramente socialista se acabar com a discriminação que nós, mulheres, ainda estamos expostas em todas as sociedades. Muito obrigada.